Ele não imaginava que aquele gesto simples mudaria tudo para sempre. O cheiro de chuva ainda pairava no ar da manhã de segunda-feira, quando Ricardo ajustou a alça da mochila e caminhou pela Rua Augusta em direção ao seu trabalho. Aos 28 anos, ele havia se acostumado com a rotina de sair cedo de casa, pegar o metrô lotado e chegar pontualmente às 8 horas no escritório de contabilidade, onde trabalhava há 5 anos. Naquela manhã, porém, algo chamou sua atenção. 2 meninas, aparentando ter entre 8 e 10 anos, estavam sentadas na calçada próximas à entrada do metrô. Eram gêmeas idênticas, com cabelos castanhos desarrumados e roupas sujas que já haviam conhecido dias melhores. Uma delas segurava um pedaço de papelão onde estava escrito com letra infantil: "Por favor, ajudem." Ricardo sentiu o coração apertar. Ele próprio conhecia as dificuldades da vida. Criado apenas pela mãe após o pai abandonar a família quando ele tinha apenas 12 anos. Sabia o que era passar necessidade. Sua mãe, Dona Maria, sempre dizia: "Meu filho, quando você tiver pouco e encontrar alguém que não tem nada, divida o pouco que você tem. Deus vê tudo." As palavras da mãe ecoaram em sua mente enquanto observava as 2 crianças. Uma delas, a que segurava o cartaz, tossia repetidamente, enquanto a outra a abraçava tentando aquecê-la. O frio da manhã paulistana parecia mais intenso naquele momento. Sem hesitar, Ricardo se aproximou. "Bom dia, meninas. Vocês estão bem?" As 2 levantaram os olhos simultaneamente. Eram olhos verdes impressionantes, que contrastavam com a sujeira do rosto. A menina que tossia respondeu com voz fraca: "Estamos com fome, senhor." "Eu sou a Ana e ela é a Bia", disse a outra apontando para a irmã. "Desculpa incomodar." Ricardo olhou para sua mochila, onde levava sua marmita do almoço: arroz, feijão, um pedaço de frango e salada que sua mãe sempre preparava com tanto carinho. Era sua única refeição garantida do dia, já que seu salário mal cobria as despesas básicas. Por um momento hesitou. Se desse sua comida, passaria fome até chegar em casa à noite. Mas ao olhar novamente para aqueles rostinhos magros e sujos, não conseguiu pensar em mais nada. "Vocês gostam de frango?" perguntou abrindo a mochila. Os olhos das meninas se iluminaram. "Gostamos de qualquer coisa, senhor", respondeu Ana, a voz carregada de esperança. Ricardo tirou sua marmita e se sentou na calçada ao lado delas. "Vamos dividir então. Tenho bastante aqui." Abriu o recipiente e o cheiro da comida caseira se espalhou pelo ar. "Minha mãe faz a melhor comida do mundo." As meninas olharam para ele com uma mistura de incredulidade e gratitude. Bia, que havia parado de tossir, sussurrou: "O senhor vai mesmo dividir com a gente?" "Claro! E podem me chamar de Ricardo." Ele dividiu cuidadosamente a comida em 3 partes, dando as maiores porções para elas. "Aqui, comam devagar." Enquanto compartilhavam a refeição, Ricardo notou que as meninas tinham bons modos à mesa, apesar da situação. Comiam devagar, agradeciam a cada garfada e se preocupavam uma com a outra. "Há quanto tempo vocês estão aqui?" perguntou Ricardo, tentando parecer casual. As irmãs trocaram um olhar rápido. Ana respondeu: "Alguns dias. Nossa mãe teve que viajar e não temos onde ficar." Ricardo percebeu que havia mais na história, mas não quis pressionar. "E vocês não têm outros parentes?" "Não, senhor. Digo, Ricardo", disse Bia limpando uma lágrima. "Só temos uma a outra." O coração de Ricardo se partiu. Ele olhou o relógio. Já estava 15 minutos atrasado para o trabalho, mas naquele momento isso não importava. "Olhem, eu preciso ir trabalhar agora, mas vou passar aqui na hora do almoço. Vou trazer mais comida, tá bom?" Ele tirou uma nota de R$ 20 do bolso. Era o dinheiro que havia separado para o lanche da tarde e o café. "Comprem algo para comer e se protejam do sol." As meninas olharam para o dinheiro como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. "Obrigada, Ricardo", disseram em uníssono, suas vozes embargadas. Enquanto caminhava apressado para o trabalho, Ricardo não conseguia tirar a imagem das 2 meninas da cabeça. Havia algo nelas que o tocara profundamente. Talvez fosse a forma como cuidavam uma da outra, ou aqueles olhos verdes que pareciam guardar segredos. No escritório, mal conseguiu se concentrar. Sua chefe, Dona Sandra, percebeu sua distração. "Ricardo, você está bem? Parece preocupado."
Estou bem, dona Sandra. Só pensando em algumas coisas. Ele decidiu não contar sobre as meninas. Sabia que muitas pessoas não entenderiam sua atitude. A manhã se arrastou. A cada hora que passava, Ricardo pensava mais nas gêmeas. Será que estavam bem? Será que haviam conseguido comprar algo para comer? E se alguém as incomodasse? Quando o relógio marcou meio-dia, Ricardo praticamente correu para fora do escritório. Havia parado em uma lanchonete e comprado 2 sanduíches, 2 frutas e 2 garrafas de água. Usou o dinheiro que havia guardado para comprar um remédio para sua mãe, mas decidiu que isso poderia esperar. Quando Ricardo chegou ao local onde havia deixado as meninas, seu coração quase parou. Elas não estavam lá. Por um momento, sentiu um vazio no peito, imaginando o pior. Será que alguém as havia levado? Será que estavam bem? Caminhou alguns metros e as encontrou embaixo de uma marquise próxima, tentando se proteger do sol forte do meio-dia. Elas o viram se aproximando e correram em sua direção. "Ricardo, você voltou!" gritou Ana, seus olhos brilhando de alegria. "Nós achamos que você tinha esquecido da gente", disse Bia, mais tímida. "Como eu poderia esquecer de vocês?" Ricardo sorriu, entregando os sanduíches. Prometido é prometido. Elas comeram com apetite e Ricardo aproveitou para observá-las melhor. Apesar da sujeira e das roupas velhas, havia algo refinado em seus gestos. A forma como seguravam o sanduíche, como se desculpavam quando faziam ruído ao mastigar, como cuidavam para não desperdiçar nenhuma migalha. "Meninas, vocês já foram à escola?" perguntou Ricardo. "Já, sim. Nós sabemos ler e escrever muito bem", respondeu Ana com orgulho. "E também sabemos falar inglês e francês." Ricardo ficou surpreso. Era incomum encontrar crianças em situação de rua com esse nível de educação. "Vocês aprenderam onde?" Novamente as irmãs trocaram um olhar rápido. "Nossa mãe nos ensinou", disse Bia. Ela sabe muitas coisas." "E onde ela está agora?" Ricardo perguntou gentilmente. Os olhos das meninas se encheram de lágrimas. Ana, sendo a mais corajosa, respondeu. Ela teve que ir resolver umas coisas muito importantes. Disse que ia demorar, mas que ia voltar. Ricardo sentiu que havia mais detalhes nessa história, mas respeitou o silêncio delas. Crianças em situação de vulnerabilidade muitas vezes criavam narrativas para proteger seus sentimentos. "Vocês têm algum lugar para dormir à noite?" perguntou preocupado. "A gente fica ali embaixo da ponte", apontou Bia. "É um pouco assustador, mas a gente fica juntinha." O coração de Ricardo se apertou novamente. A ideia de 2 crianças dormindo na rua o incomodava profundamente. Ele morava em uma kitnet pequena com sua mãe, mas talvez pudesse arranjar uma solução temporária. "Meninas, vou conversar com minha mãe hoje à noite. Talvez vocês possam ficar lá em casa alguns dias até sua mãe voltar." Os olhos das gêmeas se arregalaram. "Sério?" perguntou Ana. "Mas a gente não quer dar trabalho." "Vocês não vão dar trabalho. Minha mãe tem um coração enorme. Tenho certeza de que ela vai adorar conhecer vocês." Bia começou a chorar baixinho. "Por que você está sendo tão bom com a gente? Você nem nos conhece." Ricardo se agachou para ficar na altura delas. "Porque todos nós precisamos de ajuda às vezes, e porque vocês me lembram que ainda existe bondade no mundo." Naquela tarde, em vez de voltar direto para o escritório, Ricardo decidiu ficar mais alguns minutos com as meninas. Elas lhe contaram sobre sonhos e brincadeiras, sobre como gostavam de desenhar e como Ana protegia Bia quando ela tinha pesadelos. "Vocês são muito unidas", observou Ricardo. "A gente só tem uma à outra", disse Ana, abraçando a irmã. "Nossa mãe sempre dizia que família é quem cuida de você, não importa o que aconteça." Essas palavras ficaram gravadas na mente de Ricardo pelo resto da tarde. Quando voltou ao trabalho, sua determinação estava ainda mais forte. Ele ia ajudar essas meninas, custasse o que custasse. Às 18 horas, quando saiu do escritório, passou novamente pelo local onde as meninas estavam. Encontrou-as desenhando no chão com um pedaço de giz que haviam encontrado. Os desenhos eram impressionantes para crianças daquela idade. Casas detalhadas, flores com pétalas perfeitas, pessoas com expressões realistas. "Uau, vocês desenham muito bem!" exclamou Ricardo. "Nossa mãe nos ensinou", disse Bia orgulhosa. "Ela diz que a arte torna o mundo mais bonito." "Venham, vamos para casa, quero que conheçam minha mãe."
As meninas juntaram seus poucos pertences, uma mochila pequena e rasgada com algumas roupas, e seguiram Ricardo. Durante o trajeto no metrô, elas ficaram impressionadas com o movimento da cidade, apontando para os prédios e fazendo perguntas sobre tudo. Quando chegaram à kitnet onde Ricardo morava com sua mãe, Dona Maria estava preparando o jantar. Era uma mulher de 52 anos, cabelos grisalhos, sempre presos em um coque, mãos calejadas de tanto trabalhar como faxineira, mas com um sorriso que iluminava qualquer ambiente. «Mãe, essas são as meninas que eu te falei», disse Ricardo um pouco nervoso. Dona Maria olhou para Ana e Bia, e instantaneamente seu coração materno se ativou. «Ai, meus amores, olha como vocês estão magrinhas!» Ela se abaixou e abriu os braços. «Venham dar um abraço na vovó Maria». As meninas, inicialmente tímidas, foram se aproximando devagar. Quando Dona Maria as abraçou, elas começaram a chorar. Não de tristeza, mas de alívio por sentir o carinho verdadeiro de uma figura materna. Pronto, agora vocês estão em casa», sussurrou Dona Maria, acariciando os cabelos das meninas. «Vamos dar um banho em vocês e depois vamos comer. Fiz bastante comida hoje». Naquela noite, enquanto as meninas tomavam banho, o primeiro banho quente em dias, Ricardo e sua mãe conversaram na cozinha. «Meu filho, essas meninas não são crianças comuns de rua», disse Dona Maria em voz baixa. «Olha a forma como elas falam, como se comportam. Há algo mais nessa história». «Eu também percebi, mãe, mas não quis pressionar. O importante agora é que elas estão seguras». «Você fez certo, Ricardo. Seu pai pode ter nos abandonado, mas eu te criei para ser um homem de coração bom. Estou orgulhosa de você». Quando Ana e Bia saíram do banheiro, pareciam outras crianças. Limpas, com roupas emprestadas de uma vizinha que tinha netas da mesma idade, elas se sentaram à mesa com uma postura que surpreendeu ainda mais Dona Maria. Durante o jantar, as meninas se comportaram como pequenas damas, agradeceram pela comida, elogiaram o tempero, ajudaram a recolher os pratos. Mas o que mais chamou a atenção foi quando Ana disse: «Dona Maria, a senhora tem uma casa muito aconchegante. Me lembra...» Ela parou no meio da frase e olhou para Bia e... «Me lembra o quê, meu amor?» perguntou Dona Maria gentilmente. «Nada não, vovó Maria. Só que é muito gostoso estar aqui». Naquela noite, as meninas dormiram no sofá da sala. Dona Maria havia improvisado uma cama confortável com cobertores e travesseiros. Ricardo, deitado em seu quarto, ouvia as duas conversarem baixinho antes de adormecer. «Bia, você acha que nossa mãe está bem?» sussurrou Ana. «Eu acho que sim. E agora a gente tem o Ricardo e a vovó Maria cuidando da gente. Você gosta deles?» «Gosto muito. Eles são como uma família de verdade». Ricardo sorriu no escuro. Ele também sentia que havia ganhado uma família maior. Não imaginava que nos próximos dias descobriria segredos que mudariam completamente sua percepção sobre aquelas duas meninas especiais. Se essa história já está tocando seu coração, imagina o que ainda está por vir. Não deixe de acompanhar até o final. Na manhã seguinte, Ricardo acordou com o cheiro de café e o som de risadas vindas da cozinha. Quando se levantou, encontrou uma cena que o fez sorrir. Ana e Bia estavam ajudando Dona Maria a preparar o café da manhã, e as três conversavam animadamente, como se conhecessem há anos. «Bom dia, meu amor», disse Dona Maria, dando um beijo na testa do filho. «As meninas já acordaram cedo e me ajudaram a arrumar tudo». «Nós aprendemos a fazer pão francês com a vovó Maria», exclamou Bia toda orgulhosa, segurando uma pequena baguete ainda morna. «E eu fiz o suco de laranja», completou Ana. «A vovó disse que ficou uma delícia». Ricardo se sentou à mesa, observando a harmonia daquele momento. Era como se as meninas sempre tivessem feito parte da família. Durante o café da manhã, ele notou mais detalhes curiosos sobre elas. Ana cortava o pão com uma precisão quase profissional, enquanto Bia dobrava o guardanapo de uma forma elaborada que ele nunca havia visto. Quando Ana derramou uma gota de geleia na mesa, imediatamente limpou com cuidado e pediu desculpas, como se tivesse cometido um erro grave. «Meninas, vocês não precisam ser tão formais aqui em casa», disse Ricardo carinhosamente. «Aqui vocês podem ser crianças de verdade». As duas se entreolharam novamente. Aquele olhar que Ricardo já estava começando a reconhecer.
Era como se compartilhassem segredos que não podiam revelar. Desculpa, Ricardo, disse Ana. É que nossa mãe sempre nos ensinou a ter bons modos. Ela deve ser uma mulher muito especial, comentou Dona Maria. Vocês são muito bem educadas. Ela é, sussurrou Bia, os olhos se enchendo de saudade. Ela é a pessoa mais importante do mundo. Após o café da manhã, Ricardo precisou ir trabalhar, mas não antes de deixar as meninas com algumas atividades. Ele havia comprado cadernos de desenho e lápis de cor no caminho de casa na noite anterior. Vocês podem desenhar o que quiserem. Quando eu voltar, quero ver suas obras de arte, disse, beijando a testa de cada uma. No trabalho, Ricardo mal conseguia se concentrar. Sua mente estava ocupada pensando em como poderia ajudar as meninas de forma mais permanente. Durante o intervalo para o almoço, decidiu fazer algumas pesquisas sobre programas de assistência social para crianças em situação de vulnerabilidade. Foi quando recebeu uma ligação de sua mãe. Ricardo, meu filho, você precisa vir para casa agora, disse Dona Maria, sua voz soando estranha. O que aconteceu, mãe? As meninas estão bem? Elas estão bem, mas aconteceu uma coisa. É melhor você vir. Ricardo pediu para sair mais cedo do trabalho e correu para casa. Quando chegou, encontrou Ana e Bia sentadas no sofá, olhando nervosas, enquanto sua mãe segurava alguns papéis na mão. O que houve? Perguntou Ricardo preocupado. Dona Maria mostrou os papéis. Estava lavando as roupas das meninas quando encontrei isso costurado na bainha da blusa da Ana. Ricardo pegou os documentos. Eram certidões de nascimento, e quando leu os nomes, quase caiu da cadeira. Ana Clara Mendonça Silva e Beatriz Mendonça Silva. O nome da mãe o fez engasgar. Helena Mendonça Silva. Meninas, disse Ricardo, tentando manter a voz calma. Vocês conhecem Helena Mendonça? As duas começaram a chorar. Ana, entre soluços, disse: Ela é nossa mãe, mas por favor não nos entreguem para ninguém. Ricardo e Dona Maria se entreolharam. Helena Mendonça era um nome conhecido em São Paulo. Uma empresária bem-sucedida, dona de uma das maiores construtoras da cidade. Sua foto frequentemente aparecia em revistas de negócios e eventos sociais. Meu amor, disse Dona Maria se ajoelhando na frente das meninas. Sua mãe deve estar muito preocupada procurando por vocês. Não, gritou Bia. Ela não sabe onde a gente está, e se ela souber vai ficar muito brava. Por que vocês fugiram de casa? Perguntou Ricardo gentilmente. Ana enxugou as lágrimas e respirou fundo. Nossa mãe, ela trabalha muito, muito mesmo. A gente quase não via ela. E quando via, ela estava sempre no telefone, sempre preocupada com o trabalho. E aí chegou o senhor Fernando, continuou Bia. Ele ia casar com nossa mãe. Vocês não gostavam dele? Perguntou Dona Maria. Ele não era ruim, explicou Ana. Mas ele disse que depois do casamento, a gente ia ter que ir para um colégio interno longe de casa para aprender a ser mocinha direito. A gente ficou com medo, disse Bia. Já não víamos nossa mãe quase nunca, e aí íamos ficar ainda mais longe. Então vocês fugiram, concluiu Ricardo. A gente queria que nossa mãe percebesse que a gente existe, disse Ana chorando. Que a gente precisava dela, não de dinheiro ou de escolas chiques. Ricardo sentiu o peito apertar. Aquelas meninas não eram apenas duas crianças abandonadas. Eram duas filhas que desesperadamente queriam o amor e a atenção da mãe. E vocês acham que ela não sente falta de vocês? Perguntou Dona Maria. A gente não sabe, sussurrou Bia. Ela deve ter notado que a gente sumiu, mas talvez ela esteja até aliviada. Assim ela pode trabalhar mais. Ai, meus amores, disse Dona Maria, abraçando as duas. Vocês estão muito enganadas. Aposto que sua mãe está desesperada procurando por vocês. Ricardo pegou seu celular e fez uma pesquisa rápida. Encontrou várias notícias dos últimos dias. Empresária Helena Mendonça oferece recompensa de R$100 mil por informações sobre filhas desaparecidas. Gêmeas de empresária paulista desaparecem misteriosamente. Mãe desesperada faz apelo público pelo retorno das filhas. Ele mostrou as manchetes para as meninas. Olhem só, sua mãe está procurando por vocês dia e noite. Ana e Bia leram as manchetes com os olhos arregalados. Ela está mesmo procurando a gente? Perguntou Ana. É claro que está, disse Ricardo. Ela é mãe de vocês.
Não existe amor maior no mundo do que o amor de uma mãe. Mas e se ela ficar brava com a gente? Perguntou Bia, ainda com medo. Ela não vai ficar brava, disse Dona Maria. Ela vai ficar muito feliz. Vocês vão ver. Naquele momento, Ricardo tomou uma decisão. Meninas, vamos ligar para sua mãe. Mas antes, eu quero que vocês saibam uma coisa. Não importa o que aconteça, vocês sempre terão um lugar aqui em casa conosco. Vocês são parte da nossa família agora. As meninas se abraçaram e depois abraçaram Ricardo e Dona Maria. Obrigada por cuidarem da gente, disse Ana. Vocês foram os primeiros a verem a gente de verdade. E obrigada por dividirem a comida com a gente, disse Bia. Foi o gesto mais bonito que alguém já fez. Ricardo sorriu, lembrando-se de como tudo havia começado com uma simples marmita compartilhada. Às vezes, os gestos mais simples são os que mais transformam vidas. Comente aqui nos comentários. O que você faria se encontrasse duas crianças na rua? Sua resposta pode inspirar outras pessoas. Ricardo discou o número que encontrou em um dos sites de notícias. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto aguardava alguém atender. Ana e Bia estavam abraçadas no sofá, ansiosas e nervosas ao mesmo tempo. Escritório da senhora Helena Mendonça, atendeu uma voz profissional. Boa tarde, meu nome é Ricardo e eu tenho informações sobre Ana e Bia, disse ele, tentando manter a voz firme. Houve um silêncio do outro lado da linha, seguido de uma respiração ofegante. Um momento, por favor. Vou transferir imediatamente para a senhora Helena. Alguns segundos depois, uma voz feminina claramente emocionada atendeu. Alô? Quem está falando? Vocês sabem onde estão minhas filhas? Senhora Helena, meu nome é Ricardo. Suas filhas estão aqui comigo. Elas estão bem e seguras. O som que veio do outro lado da linha foi um misto de choro e alívio. Meu Deus! Elas estão bem? Não estão machucadas? Por favor, me diga que elas estão bem. Elas estão ótimas, senhora. Bem alimentadas, limpas e cuidadas. Quer falar com elas? Sim, por favor. Ricardo entregou o telefone para Ana, que respirou fundo antes de falar. Alô, mãe? Do outro lado da linha, Helena explodiu em lágrimas. Ana, meu amor, onde vocês estão? Estou morrendo de preocupação. Por que vocês fizeram isso? Mãe, a gente está bem. O Ricardo e a vovó Maria cuidaram da gente. Quem são essas pessoas? Onde vocês estão? A voz de Helena demonstrava uma mistura de alívio e desespero. Ana olhou para Ricardo, que fez um sinal positivo com a cabeça. Mãe, a gente fugiu porque a gente tinha medo de ir para o colégio interno. A gente queria ficar perto da senhora. Houve um silêncio longo do outro lado da linha. Quando Helena voltou a falar, sua voz estava mais suave. Meus amores, vocês nunca precisariam ter fugido por isso. Eu jamais faria algo que vocês não quisessem. Mas o Sr. Fernando disse. Esqueçam o Sr. Fernando, interrompeu Helena. Ele não faz mais parte da nossa vida. O que importa agora é que vocês voltem para casa. Me passem o endereço. Estou indo buscá-las. Bia pegou o telefone. Mãe, a senhora não vai ficar brava com o Ricardo e a vovó Maria, né? Eles foram muito bons com a gente. Brava? Meu amor, eu vou agradecer para sempre essas pessoas que cuidaram de vocês. Agora me passem o endereço. Ricardo pegou o telefone de volta e passou o endereço para Helena. Ela disse que chegaria em 1 hora. Enquanto esperavam, Dona Maria preparou um lanche especial. Para a mãe das meninas, explicou. Ela deve estar exausta de tanto procurar. As meninas estavam visivelmente nervosas. E se ela mudou de ideia sobre a gente? Perguntou Bia. Isso não vai acontecer, disse Ricardo. Vocês ouviram a voz dela. Ela ama muito vocês. Ana se aproximou de Ricardo. Ricardo, você vai continuar sendo nosso amigo? Sempre, respondeu ele, abraçando as duas. Vocês mudaram minha vida também. Ensinaram-me que pequenos gestos podem ter grandes consequências. Exatamente 1 hora depois, ouviram uma batida desesperada na porta. Ricardo abriu e encontrou uma mulher elegante, de aproximadamente 35 anos, com cabelos loiros bem cuidados, mas com os olhos vermelhos de tanto chorar e uma expressão de total desespero no rosto. Onde estão minhas filhas? Foi a primeira coisa que Helena disse, sua voz embargada. Mãe! Gritaram Ana e Bia ao mesmo tempo, correndo em direção a ela.
O que aconteceu a seguir foi um dos momentos mais emocionantes que Ricardo já havia presenciado. Helena se ajoelhou no chão e abraçou as duas filhas com tanta força que parecia querer fundir-se com elas. As três choravam sem parar. Minhas meninas, repetia Helena, beijando os rostos das filhas. Vocês não fazem ideia do inferno que foi esses dias sem vocês. Eu pensei que tinha perdido vocês para sempre. Desculpa, mãe. A gente não queria deixar a senhora preocupada, soluçou Ana. Nós só queríamos que a senhora prestasse atenção na gente, disse Bia. Helena parou de chorar por um momento e olhou profundamente nos olhos das filhas. Meus amores, eu sempre prestei atenção em vocês. Vocês são a coisa mais importante da minha vida. Se eu trabalho tanto, é para dar o melhor para vocês. Mas a gente não quer o melhor, mãe, disse Ana. A gente só quer a senhora. Helena fechou os olhos, claramente se dando conta de algo importante. Vocês têm razão. Eu me perdi no trabalho e esqueci do que realmente importa. Foi então que ela se levantou e se dirigiu a Ricardo e Dona Maria, que haviam acompanhado a cena emocionados. Vocês dois, disse Helena, se aproximando com os olhos cheios de lágrimas. Não tenho palavras para agradecer o que fizeram pelas minhas filhas. Não precisa agradecer, disse Ricardo. Qualquer pessoa faria o mesmo. Não faria, disse Helena balançando a cabeça. Vocês acolheram duas desconhecidas, dividiram comida, abriram sua casa. Isso é muito raro nos dias de hoje. Ela se virou para Dona Maria. A senhora deve ser a vovó Maria que elas tanto falam. Elas disseram que a senhora cuidou delas como uma avó de verdade. Dona Maria sorriu timidamente. Elas são meninas especiais. Foi um prazer cuidar delas. Helena então fez algo inesperado. Abraçou Dona Maria e depois Ricardo. Vocês salvaram minhas filhas. E me salvaram também, porque sem elas eu não sou nada. Mãe, disse Ana, puxando a barra do vestido de Helena. O Ricardo dividiu a marmita dele com a gente quando a gente estava com muita fome. Ele não tinha muito, mas dividiu tudo. Helena olhou para Ricardo com uma expressão de profunda gratidão. Você dividiu sua comida com elas? Era só uma marmita, disse Ricardo constrangido. Não foi nada demais. Foi tudo demais, disse Helena, secando as lágrimas. Vocês não sabem, mas eu ofereci uma recompensa de 100 mil reais por informações sobre elas. Várias pessoas ligaram mentindo, tentando enganar, só querendo o dinheiro. Mas vocês simplesmente cuidaram delas por amor. Ricardo ficou surpreso com o valor da recompensa, mas balançou a cabeça. Nós não queremos recompensa nenhuma. O que fizemos veio do coração. Eu sei, disse Helena. E é exatamente por isso que vocês merecem muito mais do que dinheiro. As meninas, que haviam se acalmado um pouco, se aproximaram dos adultos. Mãe, disse Bia, a gente pode visitar o Ricardo e a vovó Maria sempre? Claro que podem, meu amor. Aliás, Helena olhou para Ricardo e Dona Maria. Eu gostaria muito que vocês fossem parte da nossa família. Não como empregados ou qualquer coisa assim, mas como família mesmo. A proposta pegou Ricardo de surpresa. Senhora Helena, nós agradecemos, mas... Por favor, me chamem só de Helena, ela interrompeu. E por favor, pensem no que estou propondo. Vocês mudaram a vida das minhas filhas e elas mudaram a de vocês também. Isso é destino. Naquele momento, Ana teve uma ideia. Mãe, por que a gente não janta aqui hoje? A vovó Maria faz a comida mais gostosa do mundo. Helena sorriu. Era o primeiro sorriso genuíno em dias. Se a Dona Maria aceitar nos receber, seria uma honra. Claro que aceito, disse Dona Maria, já se dirigindo para a cozinha. Vou fazer uma janta especial para comemorar o reencontro. Enquanto Dona Maria preparava o jantar com a ajuda das meninas, Ricardo e Helena conversaram na sala. Ela lhe contou sobre os dias desesperadores de busca, sobre como havia percebido que não conhecia realmente suas próprias filhas, sobre como o trabalho havia tomado conta de sua vida. Sabe, Ricardo, disse Helena, quando as meninas desapareceram, eu percebi que sabia mais sobre os projetos da minha empresa do que sobre os sonhos das minhas filhas. Isso vai mudar. Elas só querem sua atenção e seu amor, disse Ricardo. Elas são crianças incríveis. São mesmo. E muito dessa personalidade especial que elas têm agora, eu devo a vocês. O jantar foi uma celebração. Helena se encantou com a simplicidade e o sabor da comida caseira de Dona Maria.
As meninas contaram sobre os dias que passaram ali, sobre os desenhos que fizeram, sobre como se sentiram amadas e acolhidas. Mãe, disse Ana durante a sobremesa, a gente aprendeu uma coisa importante aqui. O que foi, meu amor? Que família não é só quem tem o mesmo sangue, disse Bia. É quem cuida da gente com amor. Helena olhou para Ricardo e Dona Maria. Elas estão certas. Vocês são família nossa agora. Quando chegou a hora de ir embora, as despedidas foram difíceis. As meninas não queriam deixar Ricardo e Dona Maria e prometeram voltar no dia seguinte. Ricardo, disse Helena antes de sair, amanhã eu quero conversar com você sobre uma proposta. Você mudou nossas vidas e eu gostaria de mudar a sua também, se você permitir. Naquela noite, depois que Helena e as meninas foram embora, Ricardo e sua mãe conversaram até tarde. Meu filho, essa mulher quer te ajudar de alguma forma, disse Dona Maria. E sabe de uma coisa? Talvez seja a hora de você aceitar. Você sempre deu tanto aos outros. Está na hora de receber também. Mas mãe, eu não fiz aquilo esperando nada em troca. Eu sei, meu amor. E é exatamente por isso que você merece ser recompensado. O universo tem formas misteriosas de retribuir a bondade. Ricardo adormeceu pensando nas palavras da mãe e na proposta misteriosa de Helena. Não imaginava que sua vida estava prestes a tomar um rumo completamente diferente. Se você está gostando dessa história de transformação e generosidade, curta e compartilhe. Sua interação ajuda mais pessoas a conhecerem histórias que inspiram. Na manhã seguinte, Ricardo acordou com seu celular tocando insistentemente. Era um número desconhecido. Alô? Atendeu ainda sonolento. Você é o Ricardo que ajudou as filhas da Helena Mendonça? Perguntou uma voz masculina. Sim, mas como você conseguiu meu número? Sou repórter do jornal Estado de São Paulo. Gostaríamos de fazer uma matéria sobre sua história. O gesto de dividir a marmita com as meninas está correndo a cidade inteira. Ricardo ficou confuso. Como assim está correndo a cidade? Você não viu as redes sociais? A Helena Mendonça postou um vídeo ontem à noite contando toda a história. Já tem mais de 2 milhões de visualizações. Após desligar o telefone, Ricardo correu para ver suas redes sociais. Ele mal usava o Instagram, mas quando abriu o aplicativo teve um choque. Sua caixa de mensagens estava lotada. Centenas de pessoas tentando falar com ele. Dona Maria, que havia acordado com o barulho do telefone, se aproximou. O que está acontecendo, meu filho? Parece que a Helena postou nossa história na internet, mãe, e muita gente está vendo. Eles encontraram o vídeo no perfil de Helena. Era uma gravação feita na noite anterior, com as meninas ao lado dela. Helena, com os olhos ainda inchados de tanto chorar, contava toda a história, desde o momento em que as meninas fugiram até o reencontro. Eu quero que vocês conheçam um homem chamado Ricardo, dizia Helena no vídeo. Ele encontrou minhas filhas na rua, com fome e frio, e fez algo que mudou nossas vidas para sempre. Ele dividiu a única refeição que tinha com 2 desconhecidas. Não por obrigação, não por recompensa, mas por pura bondade humana. O vídeo mostrava fotos das meninas, com autorização delas, e algumas imagens da kitnet onde Ricardo morava com sua mãe. Helena falava sobre como Ricardo e Dona Maria haviam cuidado das meninas como se fossem da própria família. Em um mundo onde as pessoas passam umas pelas outras sem se ver, continuava Helena no vídeo, Ricardo parou, olhou e agiu. Ele me ensinou que ainda existe bondade verdadeira no mundo. Por isso, eu queria compartilhar essa história com vocês, para lembrar que todos nós podemos fazer a diferença na vida de alguém. Os comentários no vídeo eram emocionantes. Milhares de pessoas compartilhavam suas próprias histórias de bondade. Outros falavam sobre como a história as havia inspirado a ajudar alguém, e muitos elogiavam a atitude de Ricardo. Que homem lindo de coração, dizia um comentário. Isso sim é ser humano de verdade, escrevia outro. Chorei aqui. O mundo precisa de mais pessoas como o Ricardo, comentava uma terceira pessoa. O telefone de Ricardo não parava de tocar. Jornais, revistas, programas de TV, todos queriam entrevistar o homem que dividiu a marmita. Ele estava completamente perdido com toda aquela atenção. Por volta do meio-dia, Helena chegou à casa de Ricardo acompanhada das meninas. Ela parecia radiante, completamente diferente da mulher desesperada do dia anterior. Ricardo,
Você viu a repercussão? Perguntou Ana, correndo para abraçá-lo. Todo mundo está falando sobre você, disse Bia, igualmente animada. Helena se aproximou com um sorriso. Desculpe se causei algum transtorno com o vídeo. Eu precisava contar para o mundo sobre sua bondade. Não foi transtorno, disse Ricardo, ainda processando tudo. Só não esperava tanta repercussão. As pessoas estão sedentas por histórias positivas, explicou Helena. Sua atitude lembrou a todos nós que ainda existe esperança. Durante o almoço, Helena fez a proposta que havia prometido. Ricardo, eu gostaria de ofertar uma oportunidade para você. Minha empresa está crescendo muito e eu preciso de alguém de confiança para ser meu assistente pessoal. Alguém que tenha os valores certos, que saiba enxergar as pessoas. O salário seria 5 vezes o que você ganha hoje. Ricardo quase engasgou com a comida. Helena, eu agradeço muito, mas eu não tenho experiência com esse tipo de trabalho. Experiência a gente adquire, caráter não se ensina, e você tem um caráter excepcional. Dona Maria tocou no braço do filho. Ricardo, aceita. Essa é uma oportunidade única. Mas mãe, eu não quero que pensem que eu ajudei as meninas interessado em alguma coisa. Helena balançou a cabeça vigorosamente. Ninguém vai pensar isso. Exatamente porque você não quer aceitar, é que eu sei que você é a pessoa certa para o trabalho. E a gente vai poder se ver todo dia, disse Ana, animada. Isso mesmo, completou Bia. Vai ser como se você fosse nosso pai postiço. A inocência das meninas fez todos rirem. Helena explicou mais detalhes da proposta. Ricardo trabalharia diretamente com ela, ajudando a gerenciar sua agenda, acompanhando reuniões importantes e, principalmente, ajudando-a a manter o equilíbrio entre trabalho e família. Eu preciso de alguém que me lembre constantemente do que realmente importa na vida, disse Helena. E você provou que sabe exatamente o que é importante. Enquanto conversavam, o celular de Helena tocou. Era seu assistente atual. Helena, você precisa ver isso. A hashtag Casa dividiu a marmita está entre os assuntos mais comentados do Twitter. E várias empresas estão ligando querendo patrocinar ações sociais. Helena olhou para Ricardo com um brilho nos olhos. Sabe o que isso significa? Sua história está inspirando outras pessoas a fazerem o bem. Isso não tem preço. De fato, durante o resto do dia, eles acompanharam pela internet dezenas de histórias de pessoas que haviam sido inspiradas pelo gesto de Ricardo. Alguém havia doado comida para moradores de rua. Outra pessoa havia ajudado uma família em dificuldades. Um grupo de jovens havia começado uma campanha para arrecadar marmitas para distribuir na rua. Olha só o que você fez, disse Helena, mostrando os posts para Ricardo. Um gesto simples se multiplicou em centenas de outros gestos de bondade. Ricardo ficou emocionado. Ele nunca imaginara que dividir sua marmita poderia ter um impacto tão grande. À noite, quando Helena e as meninas foram embora, Ricardo e sua mãe se sentaram para conversar sobre a proposta de emprego. Meu filho, você merece essa oportunidade, disse Dona Maria. Você sempre foi generoso, sempre ajudou quem precisava. Agora é a sua vez de ser ajudado. Mas mãe, e se eu não conseguir? E se eu não for bom no trabalho? Você vai ser ótimo porque você tem a coisa mais importante, um coração bom. O resto se aprende. Naquela noite, Ricardo tomou sua decisão. No dia seguinte, ligaria para Helena e aceitaria a proposta. Mas ele não imaginava que a viralização de sua história estava apenas começando e que ainda haveria surpresas que mudariam sua vida de formas que ele jamais sonhara. Inscreva-se no canal para não perder os próximos capítulos dessa história incrível. E nos conte nos comentários. Você já ajudou alguém desconhecido? Sua história pode inspirar outros. Uma semana depois de aceitar a proposta de Helena, Ricardo mal reconhecia sua própria vida. Ele agora trabalhava no 3º andar de um prédio comercial na Faria Lima. Usava ternos que custavam mais do que seu salário anterior e tinha uma mesa em uma sala com vista panorâmica da cidade. Mas a mudança mais significativa não era material. Pela primeira vez em anos, Ricardo se sentia verdadeiramente útil e valorizado em seu trabalho. Helena não era apenas uma chefe, ela se tornara uma amiga próxima, e as meninas, Ana e Bia, eram como sobrinhas queridas que visitavam o escritório quase todos os dias após a escola. Ricardo,
disse Helena entrando em sua sala naquela quinta-feira de manhã. Preciso que você me acompanhe em uma reunião importante hoje à tarde. É com investidores internacionais para um novo projeto. Claro, Helena. Você quer que eu prepare alguma coisa específica? Na verdade, quero que você seja você mesmo. Sua perspectiva sobre as pessoas tem me ajudado muito nas negociações. Você tem um dom para enxergar além das aparências. Essa era uma das coisas que mais surpreendia Ricardo. Helena realmente valorizava sua opinião, mesmo ele não tendo formação em administração ou negócios. Ela sempre dizia que experiência de vida valia mais do que diplomas na parede. Por volta do meio-dia, Ana e Bia chegaram ao escritório, como faziam sempre após as aulas. Elas haviam se adaptado perfeitamente à nova rotina. Estudavam pela manhã em uma escola particular próxima, almoçavam com Helena e Ricardo e passavam a tarde no escritório fazendo lição de casa ou desenhando. "Tio Ricardo!" gritou Ana, correndo para abraçá-lo. Elas haviam começado a chamá-lo assim espontaneamente, e o apelido o emocionava todas as vezes. "Como foi a escola hoje?" perguntou Ricardo, abraçando as duas. "Ótima! A professora pediu para a gente contar uma história de alguém que admiramos", disse Bia. "E a gente contou sobre você." "Sobre mim?" "Sim. Contamos como você dividiu a marmita com a gente", explicou Ana. "E como você nos ensinou que família é quem cuida da gente com amor." Ricardo sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Mesmo depois de semanas, ainda se emocionava com o carinho das meninas. "E sabe o que aconteceu?" continuou Bia, animada. "A professora ficou tão emocionada que ela disse que vai fazer um projeto na escola sobre pequenos gestos que mudam o mundo." Helena, que havia presenciado a conversa, sorriu. "Você continua inspirando pessoas, mesmo sem saber." Durante o almoço, Helena contou a Ricardo sobre uma proposta que havia recebido. "Uma editora quer que a gente escreva um livro contando nossa história. Eles acham que pode inspirar muitas pessoas." "Um livro?" Ricardo ficou surpreso. "Mas eu não sei escrever livros." "Você não precisa saber. Eles vão colocar um escritor para nos ajudar. Nós só contamos a história como ela realmente aconteceu." "E a gente pode participar também?" perguntou Ana. "Claro que podem, meus amores. Vocês são as protagonistas da história." À tarde, durante a reunião com os investidores internacionais, Ricardo teve a oportunidade de ver Helena em ação. Ela era uma empresária brilhante, mas havia mudado muito desde o reencontro com as filhas. Antes, segundo ela mesma contara, era focada apenas nos resultados financeiros. Agora, considerava também o impacto social de seus projetos. "Nosso novo empreendimento não será apenas mais um condomínio de luxo", explicava Helena para os investidores. "Será um projeto que incluirá habitação popular, áreas de convivência comunitária e um centro de capacitação profissional para jovens da região." Um dos investidores, um homem mais velho de sotaque americano, pareceu cético. "Senhora Mendonça, isso não vai afetar a rentabilidade do projeto?" Foi quando Helena olhou para Ricardo, que fez um sinal discreto com a cabeça. Eles haviam conversado sobre isso antes. "Senhor Thompson", disse Helena, "posso lhe contar uma história?" E então ela contou, mais uma vez, a história de como suas filhas fugiram de casa, de como encontraram Ricardo, e de como um gesto simples de bondade mudou completamente a perspectiva de vida de toda a sua família. "Entendo que vocês estão aqui pelos números", continuou Helena, "mas eu aprendi que negócios sustentáveis são aqueles que consideram as pessoas, não apenas os lucros. E posso garantir que projetos com impacto social positivo geram mais valor a longo prazo." Ricardo ficou impressionado com a habilidade de Helena de conectar sua história pessoal com os negócios. Os investidores, inicialmente céticos, ficaram claramente tocados pela narrativa. O Sr. Thompson, que havia questionado a rentabilidade, foi o primeiro a se pronunciar após a apresentação. "Senhora Mendonça, em 30 anos de investimentos, raramente vi alguém combinar visão empresarial com propósito social de forma tão autêntica. Podem contar conosco." Depois da reunião, enquanto voltavam para casa, Helena disse a Ricardo: "Você percebeu como sua história continua abrindo portas? Não apenas para nós, mas para projetos que vão beneficiar centenas de famílias." "É incrível como tudo começou com uma marmita compartilhada", refletiu Ricardo. "Sabe o que eu acho?
disse Ana, que estava ouvindo a conversa do banco de trás do carro. Acho que o tio Ricardo é como um super-herói. Um super-herói? Riu Ricardo. Sim, só que em vez de voar ou ter super força, seu superpoder é fazer as pessoas serem mais bonzinhas, explicou Bia. Helena e Ricardo riram, mas no fundo sabiam que as meninas haviam dito algo profundo. Bondade realmente pode ser um superpoder. Naquela noite, quando Ricardo chegou em casa, encontrou sua mãe assistindo a um programa de TV onde estavam falando sobre ele. Meu filho, você virou personalidade nacional, disse Dona Maria, orgulhosa. Acabaram de falar no jornal que você vai receber uma homenagem da prefeitura por inspirar ações de solidariedade na cidade. Ricardo se sentou ao lado da mãe, ainda processando todas as mudanças em sua vida. Em questão de semanas, havia saído de um trabalho comum para uma posição de destaque, ganhara uma segunda família e se tornado exemplo de bondade para milhares de pessoas. Às vezes eu me pergunto se tudo isso é real, mãe. É real sim, meu amor. E você merece tudo isso e muito mais. Mas eu só dividi uma marmita. Você fez muito mais do que isso, Ricardo. Você enxergou 2 crianças quando todos passavam por elas sem ver. Você ofereceu amor quando elas precisavam. Você lembrou ao mundo que ainda existe bondade genuína. Enquanto conversava com sua mãe, Ricardo recebeu uma mensagem de Helena. Ricardo, amanhã temos uma surpresa para você. Prepare-se para mais uma mudança na sua vida. Ele ficou curioso, mas decidiu esperar para ver. Afinal, as surpresas recentes haviam sido todas maravilhosas. Não imaginava que a surpresa do dia seguinte seria ainda maior do que ele poderia sonhar, e que sua história de bondade estava prestes a alcançar proporções que mudariam não apenas sua vida, mas a de muitas pessoas ao redor do mundo. Se você está acompanhando essa jornada incrível, não esqueça de curtir e compartilhar. Histórias reais de transformação merecem ser conhecidas por todos. Na manhã seguinte, Ricardo chegou ao escritório e encontrou Helena com um sorriso misterioso no rosto. Ana e Bia estavam lá também, parecendo guardar um segredo. Bom dia, tio Ricardo, disseram as meninas em uníssono, mas com uma animação diferente do normal. Bom dia, meninas. Vocês estão estranhas hoje, disse Ricardo, desconfiado. O que vocês estão aprontando? Helena se aproximou. Ricardo, você lembra que eu disse que tinha uma surpresa para você? Lembro, e pelo jeito vocês 3 estão tramando alguma coisa. Não é tramóia, riu Ana. É uma coisa muito legal. Helena pegou um envelope em sua mesa. Ricardo, além de todas as mudanças que já aconteceram na sua vida, eu e as meninas gostaríamos de fazer mais uma proposta. Que tipo de proposta? Ricardo estava genuinamente curioso. Nós queremos criar uma fundação, disse Helena. A Fundação Ricardo, pequenos gestos, grandes mudanças, e queremos que você seja o presidente. Ricardo ficou sem palavras. Uma fundação? Sim, disse Bia pulando de animação. Uma fundação para ajudar crianças que estão na rua como a gente estava. E também para ajudar famílias que precisam de comida, completou Ana. Para que ninguém precise passar fome. Helena explicou melhor a ideia. Ricardo, desde que sua história viralizou, recebemos centenas de mensagens de pessoas querendo ajudar. Empresários oferecendo doações, voluntários querendo participar, famílias querendo adotar crianças. Há uma onda de solidariedade que precisa ser organizada. Mas, Helena, eu não tenho experiência com ONGs ou fundações. E eu não tinha experiência em ser uma mãe presente até vocês me ensinarem, interrompeu Helena. Experiência a gente adquire fazendo. O importante é ter o coração no lugar certo. Ricardo se sentou tentando processar a informação. Vocês estão falando sério? Muito sério, disse Helena. Já conversei com advogados, já temos local para funcionar e já há empresários dispostos a financiar os primeiros projetos. Só falta você aceitar. E qual seria meu papel exatamente? Ser você mesmo, disse Ana. Cuidar das pessoas como você cuidou da gente. Visitar as crianças, organizar distribuição de comida, coordenar as equipes de voluntários, explicou Helena. Basicamente, fazer em grande escala o que você já faz naturalmente. Ricardo olhou para as 3 mulheres que haviam mudado sua vida, Helena, Ana e Bia. Cada uma à sua maneira, elas haviam lhe ensinado sobre amor, família e propósito. Eu aceito, disse finalmente, mas com uma condição. Qual? Perguntaram as 3 ao mesmo tempo.
Quero que minha mãe participe também. Ela foi quem me ensinou tudo sobre bondade e generosidade. Já estava nos nossos planos, riu Helena. Dona Maria será nossa coordenadora de voluntários. Ninguém melhor do que ela para ensinar outros a cuidar com amor. 2 semanas depois, a Fundação Ricardo foi oficialmente inaugurada. O evento aconteceu no mesmo local onde Ricardo havia encontrado as meninas pela primeira vez. A Rua Augusta, próximo à estação do metrô. Centenas de pessoas estiveram presentes. Empresários, políticos, artistas. Mas principalmente pessoas comuns que haviam se inspirado na história de Ricardo. O prefeito da cidade fez um discurso emocionante sobre como um gesto simples havia mobilizado uma cidade inteira. Ricardo nos lembrou que não precisamos ser ricos ou poderosos para fazer a diferença, disse o prefeito. Às vezes basta dividir o que temos com quem precisa. Quando chegou a vez de Ricardo falar, ele estava visivelmente nervoso. Nunca havia falado para tanta gente. Helena e as meninas estavam na primeira fila, sorrindo e fazendo gestos de encorajamento. Eu não sou um grande orador, começou Ricardo, mas posso contar para vocês o que aprendi. Aprendi que pequenos gestos podem ter grandes consequências. Aprendi que família não é só quem tem nosso sangue, mas quem nos acolhe com amor. E aprendi que a bondade é contagiosa. Quando fazemos o bem, inspiramos outros a fazerem o mesmo. Ele olhou para Ana e Bia, que estavam chorando de emoção. Essas 2 meninas me ensinaram que às vezes as pessoas precisam ser vistas, não apenas ajudadas. Elas me ensinaram que escutar é tão importante quanto dar. E me ensinaram que o amor verdadeiro multiplica. Quanto mais damos, mais temos. A plateia aplaudiu emocionada. Várias pessoas estavam chorando. Por isso, nossa fundação não vai apenas distribuir comida ou arrecadar dinheiro, continuou Ricardo. Vamos criar uma rede de pessoas que se veem, que se cuidam, que se amam. Porque no final das contas, todos nós queremos a mesma coisa: ser vistos, ser amados e sentir que nossa vida tem propósito. Após seu discurso, Ricardo foi cercado por dezenas de pessoas, querendo contar suas próprias histórias, oferecendo ajuda ou simplesmente agradecendo por tê-las inspirado. Uma senhora idosa se aproximou dele com lágrimas nos olhos. Moço, depois que vi sua história na televisão, comecei a levar marmitas para os moradores de rua do meu bairro. Já são 3 meses fazendo isso, e sabe o que descobri? Eles mudaram minha vida mais do que eu mudei a deles. Um jovem empresário também o procurou. Ricardo, sua história me fez repensar meus negócios. Decidi que 20% dos lucros da minha empresa vão ser destinados a projetos sociais. Quero que meu trabalho tenha um propósito maior. Mas a conversa que mais emocionou Ricardo foi com um menino de uns 10 anos, acompanhado dos pais. Tio Ricardo, disse o menino, eu assisti o vídeo da sua história e decidi que quero ser igual a você quando crescer. Igual como? Perguntou Ricardo, se agachando para ficar na altura do menino. Quero ajudar as pessoas. Minha mãe me dá dinheiro da merenda, mas agora eu compro 2 sanduíches, um para mim e outro para dar para alguém que tem fome. Ricardo abraçou o menino, profundamente tocado. Você já é melhor do que eu, campeão. Começou a ajudar muito mais novo. No final do evento, quando as pessoas começaram a ir embora, Ricardo, Helena, Ana, Bia e Dona Maria ficaram juntos no local onde tudo havia começado. Vocês conseguem acreditar em tudo o que aconteceu? Perguntou Ricardo, olhando ao redor. Eu consigo, disse Dona Maria. Sempre soube que você tinha um coração especial, meu filho. E nós sempre soubemos que o tio Ricardo era um herói, disse Ana, abraçando-o. O melhor herói do mundo, completou Bia. Helena se aproximou de Ricardo. Sabe o que é mais incrível em toda essa história? O quê? É que ela não tem fim. Cada pessoa que você inspira vai inspirar outras pessoas. Cada gesto de bondade gera outros gestos. Sua marmita dividida vai continuar alimentando pessoas para sempre. Ricardo olhou para sua nova família, porque era isso que eles eram agora. Uma família escolhida pelo amor e unida pela bondade. Pensou em como sua vida havia mudado completamente por causa de uma decisão simples. Parar, olhar e agir. Sabem o que eu aprendi com tudo isso? Disse Ricardo. O quê? Perguntaram todos. Que a vida não é sobre o que recebemos, mas sobre o que damos.
E que quando damos com amor verdadeiro, sempre recebemos muito mais de volta. Enquanto caminhavam juntos pela rua, Ricardo pensou na marmita que havia dividido naquela manhã que parecia tão distante. Ele não imaginava, naquele momento, que um gesto tão simples mudaria não apenas sua vida, mas também a vida de milhares de pessoas. A história havia se tornado um círculo completo. Começou com um homem dividindo sua comida por bondade, continuou com uma família se reencontrando através do amor, e agora se transformava em uma rede de solidariedade que se espalhava pela cidade e além. E tudo porque alguém decidiu que duas crianças desconhecidas mereciam metade de sua marmita. Se essa história transformou seu dia, assim como transformou a vida de Ricardo, compartilhe com seus amigos e familiares, porque histórias de bondade merecem ser contadas e recontadas, inspirando cada vez mais pessoas a fazerem a diferença no mundo.